A Prefeitura de São Bernardo está fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Já contratamos 2.000 novos profissionais da área da saúde. Inauguramos 2 novos hospitais. E precisamos da sua ajuda. Lave as mãos, use máscara e exija que usem também. Evite aglomerações. A Covid-19 vai passar, mas os novos hospitais vão ficar. Prefeitura de São Bernardo. Você quer uma casa moderna, decorada e toda planejada? Tudo isso você encontra aqui, na Mix Design. Com mais de 3 anos no mercado, a loja conta com um showroom atualizado, seguindo todas as tendências mundiais de decoração. A Mix Design conta com 5 vendedores projetistas, um técnico definidor e montadores próprios para garantir a qualidade do seu projeto. A Mix Design possui parceiros fornecedores que possuem selo verde, garantindo procedência sustentável dos materiais utilizados nos móveis. Venha conferir de perto a nossa loja, que fica na Avenida Dom José Gaspar, 892, no bairro Matriz, em Mauá. Mix Design, qualidade e estilo ao seu alcance. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. A Prefeitura de São Bernardo está fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Já contratamos 2.000 novos profissionais da área da saúde. Inauguramos 2 novos hospitais. E precisamos da sua ajuda. Lave as mãos, use máscara e exija que usem também. Evite aglomerações. A Covid-19 vai passar, mas os novos hospitais vão ficar. Prefeitura de São Bernardo. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. De junho, terça-feira, boa noite ABC, 18h30, vamos juntos até as 19h30, ecoando aqui os mais variados assuntos da região do Grande ABC. E hoje, destaque para a nossa São Caetano do Sul, já que eu tenho aqui na bancada o jornalista, publicitário, anfitrião da TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter, Walter Estevão. Walter, muito obrigado mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Elbeza, obrigado aos telespectadores aqui da Eco TV. Posso dizer que me sinto bem em casa aqui, tive muitos anos aqui com o meu programa também. É sempre bom voltar
a casa e rever os amigos. Obrigado, Walter. Saiba que isso é recíproco. Muito bom tê-lo aqui. Olha, o Walter vai falar muito de São Caetano, comércio em São Caetano, o cenário aí, meio essa pandemia, tem muito assunto, mas é claro, vamos mesclando aqui com os assuntos do dia. E eu começo falando, olha, nós temos um gráfico aí dos últimos dados, que foram dados nessa tarde, sobre a pandemia no estado de São Paulo, hein? Logo nesse momento aí de movimento, de flexibilização, batemos recorde. Temos recorde aí. O estado teve, olha só, 327 mortes e 6.999 casos em 24 horas. De ontem para hoje, olha a taxa de ocupação da UTI. Subiu para 73,5% no estado, 85,3% na Grande São Paulo, incluindo aqui o nosso Grande ABC. São Paulo, em relação à segunda-feira, então, o isolamento social caiu a 4 pontos percentuais. Lembrando que a Organização Pan-Americana de Saúde recomendou ao Brasil, olha, estão falando em voltar ao comércio, flexibilização, mas vamos manter as medidas de isolamento. Então é isso. Walter Estevão, números preocupantes, hein? Bem logo nesse momento aí que nós fazemos essa volta, falando em flexibilização, em abertura de comércio, mas temos que atentar a esses números. No dia a dia, os números crescem, Beza, mas eu sou descrente dos números. Certo. Até porque aquela determinação de que todo mundo que morre hoje morre de Covid, Sei. esse está muito fora da realidade e da curva no meu modo de analisar esses números. Veja assim, se o cara morre num acidente aqui na avenida, aqui na frente, e vai para o hospital, morreu de Covid. Então não tem cabimento. E não adianta dizer que não é assim, porque é assim que tem sido feito. E os testes vão sair, já está demorando os testes para quem é vivo, imagina para quem faleceu. Então esses dados só vão sair na realidade o ano que vem, que a gente vai ter um número real e vai acontecer até o que teve na Europa, principalmente na Itália, né? Que os números foram também lá para cima, mas todo mundo que morria lá também eles colocavam como Covid. Então eu acho que não é bem dessa forma, não. Muito bem. E olha, para fechar aqui esse nosso balanço, vamos agora para a região do ABC, rapidamente passar aqui nos boletins das prefeituras. Eu vou direto aí nos números de óbitos das prefeituras, das 7 cidades, lembrando que são números de ontem. Nesse momento, as prefeituras devem estar colocando os números de hoje, então nós sempre trabalhamos com números do dia anterior. Acho legal deixar isso bem claro, mas vamos lá. Temos aí os números começando por Rio Grande da Serra, 8 óbitos em Rio Grande da Serra. As prefeituras colocam ali também isolamento domiciliar, outros números. Todas as prefeituras colocando os números, mantendo ali a transparência. Vamos agora para a próxima cidade. Então, Rio Grande da Serra, 8 óbitos. Diadema com 124. Olha lá, casos notificados, casos confirmados. Lembrando que no site de todas as prefeituras você pode acompanhar como é que está o cenário aí da sua cidade, certo? Então, aí Diadema, vamos para a próxima. Mauá com 67 mortes, também ali, seguindo ali, falando casos confirmados, curados, olha lá, 150 curados, são os números que cada cidade vai apresentando aí no seu gráfico. Ribeirão Pires, a nossa estância turística, 17 óbitos confirmados, casos confirmados 182, então também ali, Ribeirão Pires fazendo todo o seu balanço. Santo André com 159, e também ali, olha, casos confirmados, casos descartados, ou seja, as secretarias de cada cidade acompanhando. Olha lá, São Bernardo, 210 óbitos, 210 mortes, o cenário aí do boletim coronavírus aqui na nossa região do ABC. Essa última cidade, qual que é essa, Gabriel? São Caetano do Sul, cidade do Walter Estevão aqui, olha só. 41 óbitos confirmados. Então aí os números, os boletins das 7 cidades aqui da região do Grande ABC. Walter, já fazendo esse gancho até, pegando essa sua análise, essa sua colocação, como é que você vê Aliás, daqui a pouco, vamos manter a sequência aqui, o Walter vai falar sobre a cobertura da imprensa aqui em relação à pandemia, mas antes disso, páginas do jornal ABC Repórter de hoje. Jornal aqui do Walter Estevão. O jornal já tem quantos anos, Walter? 25. 25 anos, hein? História. Olha lá então, ABC de hoje, Walter, destacando essa via de acesso de São Bernardo lá na Anchieta, Walter. Comenta, por favor. Mobilidade é um dos maiores
problemas de toda a ABC, né? São Caetano, então, nem se fala, né? Mas essa obra é muito boa, é uma coisa até engraçada, até perguntei para o prefeito Orlando Morano como ele se sentia, né, inaugurando uma obra desse tamanho, né, essa, com Teresa Delta e tudo mais, sem ninguém ali junto e tudo mais, né? Ele me falou assim, mas o importante é que a obra está aí, no momento que voltar ao normal, após a crise, realmente vai ser de uma utilidade muito importante. E também ali também destacou, olha, outros destaques, essa central de visita virtual, muito legal aqui em Santo André, né, Walter? Todas as cidades estão fazendo, eu vi lá em São Caetano, que eles fizeram também. Só em Santo André, só. São Caetano também tem ali do lado do DAI, se não me engano, do DAI, né, que agora é o SEASA, estão fazendo. Eu acho que é muita coisa para a crise, viu? É que eu falei assim, até vi aqueles números que você colocou ali, certo, né? Mas vamos acompanhar, depois a gente claro, volta nos números, né? Deputada busca investimentos para auxiliar empresários, né? Olha, até agora nós não vimos nada de definitivo para o empresário. Até agora nós vimos assim, que olha, para o empresário o que está fazendo é jogar a dívida para frente. Por exemplo, saiu o auxílio para uma folha de pagamento, que você pode fazer a folha agora, mas na verdade está te financiando isso com um prazo de 6 meses para frente, mas a conta está lá. Até agora não tem nada específico para o empresário que ele fala assim, não, ó, esse dinheiro realmente vai poder ser usado agora. Falei ainda hoje com a gerente do Banco do Brasil e ela falou que a previsão para os empresários é para o próximo mês. Ou seja, praticamente já passou o pico e tudo mais, aí que vão pensar em... Não é mais emergencial, né? Não é mais emergencial, de jeito maneira. Tanto tempo de pandemia... Então nós não temos nenhuma possibilidade aí de contar com o governo para pagar qualquer tipo de conta, a não ser essa da folha de pagamento que deu do governo federal, que está jogando para frente, mas a conta depois vai juntar. Né? Porque vai chegar em dezembro, você vai ter a conta que ficou para trás e mais a conta de dezembro e aí por diante. Porque está financiando essa conta, mas vai estar lá. A mesma coisa acontece com o Simples, né? Que também foi adiado para 3 meses para frente, a partir de agosto, e vai chegar em agosto, vai ter 2 para pagar. Ô Walter, e ainda seguindo nessa toada, nesse cenário da atividade econômica, sua São Caetano, em relação até às ações da prefeitura, como é que está o comércio lá? Você falou aqui do governo federal, mas é claro, também tem a prefeitura, o governo do estado. Como é que você vê esse bolo todo, Walter? Focando agora nos comerciantes lá da nossa São Caetano do Sul. Até antes, para não esquecer, ó, apareceu um número lá, por exemplo, Diadema estava 170 mortos e 76 descartados. Então, dos 140, já baixou para 80. Sim. Entendeu? Essa questão que está falando assim, todos os números estão lá em cima, a Diadema já deu uma aproximada porque ela coloca os 2 números. E o número principal, que ninguém deu destaque, nós não demos aqui também, são das pessoas que se recuperaram. Isso que é importante também. Morreram 70, mas recuperaram 1.000. 2.000, então esse número não é importante, ninguém dá valor para essa questão das pessoas que se recuperaram, que eu acho muito importante. Bem, em relação ao comércio de São Caetano, não existe mais comércio de São Caetano. É tudo fechado, é uma ação contra o comércio, mais uma vez, do prefeito contra o comércio. Nós temos que lembrar que o Aurico já fez uma ação contra o comércio anos atrás, com a Lei Cidade Limpa, que arrasou, né, fez um desmando, né, dentro da cidade. Foi o maior estelionato contra o comércio até hoje na história da cidade, foi a Lei Cidade Limpa. Teve todo o corre-corre, as pessoas se viraram, as pessoas que tinham reformado suas lojas, suas fachadas, a pessoa era proibida, inclusive, de ter as suas coisas na vitrine, quer dizer, a vitrine está da porta para dentro. Como que a prefeitura pode intervir numa coisa que está da porta para dentro? Mas era assim, ó, se colocar é multa. A multa era para de R$5.000, então imagina a encrenca que era. Para você ter uma ideia, o jornal foi proibido de circular na cidade, na distribuição dos semáforos, que é inconstitucional, porque a Constituição garante, né, que Sim. a liberdade de imprensa, da distribuição, e eles queriam que mandasse o jornal antes para fazer censura. Né? Entramos na justiça, ganhamos uma liminar e passamos... Nesse mandato do Aurico? No mandato da Lei Cidade Limpa. Ok. Ali foi o... Então, nós entramos, porque nós somos na região do primeiro jornal que acabou entregando nos semáforos aqui. Ganhamos essa liminar, e em coisa de um mês o juiz, inclusive, já deu a sentença e nós pudemos distribuir o jornal. Agora, nesse momento, nós pedimos pela associação comercial, várias vezes documentado, protocolizado,
que o prefeito fizesse uma flexibilização. Porque nós achamos que é uma concorrência desleal, Beza. Porque se você for num supermercado, você pode comprar tudo. Agora, no pequeno comerciante, ele já não pode vender mais nada e está com a porta fechada. Por que eu posso comprar uma calça no supermercado e não posso comprar uma calça na loja ali da Rua Visconde Uma, ou do centro, da Barcelona, qualquer lugar da cidade? Por quê? Lá no supermercado não tem Covid? Né? Lá eles estão tomando as precauções de fazer teste de temperatura, de dar o álcool em gel, de ver se o cliente está usando máscara, que o pequeno empresário também vai poder fazer da mesma forma. Por que ele não pode? Não somos contra abrir o supermercado, mas somos contra não abrir o pequeno, porque o pequeno, inclusive, ele tem as contas com maior dificuldade para serem pagas. Como que pode a prefeitura fazer todas as ações contra o comerciante, inclusive não liberar o IPTU? Você sabe que é uma loja que está fechada já há 2 meses, vai para o 3º mês agora, e não teve liberação do pagamento do IPTU? Né? Não, mas teve liberação, que nem dizem aí, das taxas, dos impostos. Ué, mas não está vendendo nada. Ele não está vendendo nada, não vai ter o que recolher de imposto. Mas, em compensação, o imposto que é fixo, que é, como, por exemplo, o IPTU, a prefeitura não abriu mão até agora. Né? Não abriu mão e nem em tempo de falar assim, não, pelo menos suspendeu. Não, tem que pagar o IPTU. Agora, fica muito cômodo essa situação para a prefeitura, Bessa. O que a gente precisa avaliar é que o empresário, nesse momento, está quebrado. Né? Então, falam assim, o que vai acontecer com as empresas? Não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu. Porque nós, que somos empresários, sabemos o seguinte, olha, dia 5, dia 20, temos que pagar a taxa, né? Temos que pagar o salário dos funcionários, temos que pagar os impostos, temos que manter a empresa aberta. Não dá para nem pensar no lucro, tem que pensar em tudo que você tem que pagar para continuar de portas abertas. Mesmo como comerciante, muitas vezes que tem prejuízo em vários meses do ano e acaba compensando, logicamente, nas datas especiais. Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais e principalmente no Natal. E nós tivemos esse ano Dia das Mães, que é a segunda principal data do ano já. Dia dos Namorados já fechado. Chegando. Dia dos Namorados chegando e não vai ter jeito, vai continuar fechado. Porque você vê, o governador, com o plano São Paulo, deu a possibilidade do prefeito Zé Aurico abrir as portas e ele não abriu. Deixou declaro lá que não, olha, segunda-feira não vai acontecer nada, estão falando aí em fazer a fiscalização com a vigilância sanitária. São Caetano tem mais de 20 mil empresas. Não tem funcionário na prefeitura para fazer esse tipo de levantamento na cidade. Então pode ter certeza que vai passar mais um mês e o comércio vai passar mais um mês de portas fechadas na cidade de São Caetano. Ô Walter, você está nessa expectativa, acredita que mais um mês, mesmo o governo falou que esse mês seria até o dia 15, já essa flexibilização, mas na sua expectativa, na sua experiência de empresário, acredita que será já mês de junho? Também foi embora. Você veja aí as formas que estão colocando. Estão falando que as entidades têm que fazer os pedidos para a prefeitura está dizendo que vai fazer essa investigação, vai fazer a vigilância sanitária passar para saber se tem possibilidade de abrir ou não. Não tem condições de fazer tudo isso. Então, se não tem condições, é porque vai empurrar mais um mês. Né? Você vê, o prefeito de São Caetano continua na cadeira exatamente por causa do Covid. Né? Determinação lá do TRE dizendo, né, que o prefeito continuasse, que não teria momento de troca de prefeito, prazo congelado, e ele continua na cadeira. Ou seja, ao momento que cair, né, o congelamento, ele já não é mais prefeito da cidade. Então, qual o interesse que ele tem em liberar? Né? Ele, é o tipo da pessoa que quer que continue. Então, pode falar que não, pode pensar, não, você está exagerando, né? Está pensando na saúde das pessoas, mas quem pensa na saúde das pessoas não pode fazer aquela carreata lá de pessoas paradas para fazer o teste. Você vê, o prefeito de São Caetano entrou na justiça contra uma manifestação do comércio. Algumas pessoas tinham se reunido, marcado, colocaram nas redes sociais da possibilidade de fazer uma manifestação com uma carreata na cidade. O prefeito entrou na justiça, conseguiu uma liminar, enganando a justiça, dizendo que teria pessoas a pé, que teria manifestação, que as pessoas teriam contato, e a justiça deu a liminar proibindo, com uma multa de R$5 mil para cada carro que participasse e R$100 mil para as pessoas que estivessem organizando. Ou seja, acabou
a possibilidade de fazer essa manifestação. Dias depois, o prefeito vem com uma história de fazer o teste para os comerciantes da cidade, só que ficaram filas de lá de 7, 8 horas na Avenida Kennedy, de carro atrás de carro, as pessoas ali no sol, sem banheiro, sem nenhum tipo de higiene ou questão. A questão sanitária ali foi colocada no lixo, né? Com todo o discurso que tem, uma prática totalmente dolorosa, totalmente diferente, porque as pessoas ficavam lá por horas e o pior de tudo, né? Aquelas pessoas que ficaram por horas e depois também acabava o prazo do dia e não tinha. Aí começou pessoas chegarem lá às 6 da manhã, às 5 da manhã, até que teve pessoas passando a noite lá, para poder fazer esse teste. O que adianta fazer teste em uma pessoa por comércio, ou uma pessoa por família? Pouco, né? Não tem jeito, ou você faz massivamente, ou não adianta fazer o teste de 10% da população. Eles estão dizendo que fizeram em 10%, São Caetano tem 155 mil habitantes, 10% aí que deu 15 mil. Você imagina, você fez o teste, você chega em casa, tem mais 2 pessoas, se as 2 pessoas estiverem contaminadas, você já está contaminado novamente. Não é porque você testou Sim. negativo que as outras pessoas de casa não vão estar negativas. Então, essa questão do teste ou é massivo ou não dá certo. Nós tivemos exemplos, comparando até Espanha, por exemplo, e Coreia do Sul. A Coreia do Sul não fez isolamento horizontal. A Coreia do Sul investiu nas máscaras, a população recebeu 2 máscaras do governo para cada habitante, fez teste massivo, aí pôde realmente estabelecer estatisticamente onde eram os focos da pandemia no país e teve um número de óbitos muito pequeno, cerca de 700 até a última vez que eu tinha visto. Enquanto que na Espanha, por exemplo, que fez o isolamento horizontal, não deu máscaras e não fez os testes, né, e já bateu aí mais de 10 mil pessoas de óbitos na Espanha. Então, lá na Associação Comercial, nós defendemos que tivesse o uso das máscaras, que fizesse os testes massivamente na cidade, porque São Caetano tem recurso para fazer isso, né? É muito melhor do que colocar aqueles túneis que colocaram lá na frente do hospital, que não serve para nada. A própria agência de saúde falou que o túnel não serve para nada, lá que tem um líquido que passa por lá, não acontece nada, é só para fazer oba-oba, né? Só para fazer enfeite. Agora, Walter, até antes de mudar de assunto, ampliando um pouco aqui essa sua pauta de empresário, né, a sua experiência, na quinta-feira, quinta sim, quinta não, nós sempre fazemos aqui um debate mais da pauta econômica. E o governo federal? Como é que você vê a questão do governo federal? Em alguns programas eu até comentei, olha, o governo federal tem um Banco Central, tem um Tesouro Nacional, tem o BNDES para as linhas de crédito. Qual a sua avaliação sobre a ajuda do governo federal também aos empresários do Brasil, a São Caetano? Como é que você avalia? Bem, como eu disse, né, para o governo federal, até o momento, a única coisa que ele fez de concreto para os empresários foi dar um empréstimo para a folha de pagamento. Somente. Né? Todas aquelas histórias de que teriam empréstimos pessoal e tal, para capital de giro, isso e mais, não tem nada, não tem nenhum banco que tenha liberado isso até o momento. Converso, até porque eu mesmo fui atrás, falei com o presidente do banco, inclusive hoje, como eu te disse, ela falou que só no mês de julho que há a possibilidade da liberação. O governo federal precisava ser muito mais ágil também, pensando dessa forma, mas tudo lá a gente sabe que depende também do Congresso. Né? Se o governo tem um projeto, mas vai gastar, tem que passar no Congresso e tudo fica mais moroso. Mas quando quer, eles aprovam. Então pode ser. Você viu, né? O Bolsonaro começou com um valor pequeno, já aumentaram para R$600. Rapidamente aí aprovaram e parou nessa questão dos R$600. O governo teve dificuldades para pagar a segunda parcela. Né? Ficou muita dificuldade. Então ficou aquela enrolação, não vai se liberar a segunda parcela, porque ainda nem todo mundo até agora conseguiu receber a primeira. Agora da primeira. Então acabaram arrumando uma desculpa para dizer o porquê não estavam pagando a segunda parcela. Muito bem, olha, deixa eu agradecer aqui o pessoal do Facebook, o Luiz Fernando. Oi, Fábio Beza, costuma falar das perguntas? Opa, pode deixa as perguntas aqui. O Miro Mota também, falando, podemos interagir? Fique à vontade, Miro, deixa a sua pergunta que nós colocamos aqui. O
Os túneis são maquiagem. Falando aí do que você comentou do Walter sobre os túneis lá em São Caetano. Miguel Negre de Olho, Leandro Marques, Denise de Oliveira, a Rosângela Marques. O que o entrevistado acha da flexibilização no ABC? Já deu mais ou menos, mas... E temos que Responde esperar aqui, dos prefeitos, né? Então agora tem que esperar realmente quais são os projetos. Eles agiram rápido. No sábado já levaram lá a proposta para o governo do estado, né? Que foi recebida pelo secretário de saúde. Pelo que eu lembro, acho que era até o dia 3, que é até amanhã, né? Para ter uma resposta. Então vamos ver aí qual a resposta do governo, porque na verdade a gente sabe que eles foram entregar o documento, mas a gente não tem ideia do que tem nesse documento. Então vamos ver se amanhã... Não foi passado ainda. Não foi passado. Então se a gente começa a saber. Até o Miro Mota também mandou aqui para mim, dizendo que foi aprovado hoje uma medida provisória de 60 bilhões, que estará regulamentada no fim desse mês. Miro, vamos esperar para ver. E para que vai ser esses 60 bilhões, né? Que eu também não... E quando chega, né? Quando chega. Porque às vezes faz o anúncio, mas demora para chegar na linha de frente, né? Eles estão falando aí ponta. que a gerente falou que é só para o mês que vem, que deve ser isso daqui hoje que estão aprovando. Muito bem, olha, fique à vontade, participe. Eu vou agora fazer apenas mais um apanhado geral aqui sobre a nossa imprensa, né? O Walter Milk também já deixou aqui a opinião dele sobre como que a imprensa tem acompanhado, Walter, essa questão da pandemia. E até fiz um GC falando aí, destacando, Gabriel, que as notícias, elas se tornam... faltou um N ali, mas ok. Se tornam repetitivas e vão ficando mais complexas. Como é que tem sido, na sua opinião, Walter, a cobertura da imprensa sobre essa pandemia? Os assuntos vão se repetindo, as pessoas vão reclamando, mas a gente também não pode mudar de assunto. Como é que o ABC Repórter tem caminhado? Olha, eu até recebi no meu programa essa semana o jornalista Daniel Lima, e a gente estava discutindo essa questão da participação da imprensa, de realmente qual é o foco. Né? Eu acho que o foco da imprensa no momento é bater no presidente. Né? Se você abre todo dia pau, é incrível, né? E repetitivo realmente. Né? Não tem notícia para dar, mas requente e fica na mesma história. Você vê assim, nós estamos dando no máximo uma vez por semana os números do Covid no ABC Repórter, porque eu acho desnecessário. Né? Para que você vai falar quantos morreram? Então, quantos morreram vai assustar. Mas quantos morreram não é o número real, como eu disse, todo mundo hoje está morrendo de Covid. Se o cara tomar uma bala, vai dizer que a bala está... Tomar uma bala, que diz, né, um tiro, vai dizer que a bala estava contaminada, então ele morreu de Covid. Então eu acho que esses números são falsos. É uma tremenda fake o que a imprensa está fazendo hoje com a questão do Covid, principalmente a grande imprensa. Né? Não tem dia sim, dia não, é o mesmo assunto, trocou as palavras, trocou o título, trocou a foto, mas o foco é bater no presidente. Não sou defensor do Bolsonaro, né? Vou dizer assim, votei no Bolsonaro para não votar no PT, logicamente, mas é uma realidade. Né? Para que nós temos a imprensa para bater no presidente? A imprensa está lá para dizer o que aconteceu nos dias. Muitas vezes nós erramos. Então precisamos buscar um foco melhor da notícia para mostrar o que tem de realidade, por exemplo, do empresariado. O que adianta dizer que morreram mais 10 hoje e não dizer que fecharam mais 10 empresas hoje? Né? Se as pessoas que não estão morrendo do Covid vão morrer até de fome, porque não vão ter o que levar para casa. Pode achar que eu estou exagerando? Não estou exagerando, não. Nós temos isso no dia a dia, de empresas, de colegas nossos que tinham suas empresas e agora não tem mais nada. Não tem como se manter, não tem como manter a sua família, levar para casa o sustento dos seus filhos, o sustento da sua família, uma coisa que estava tão normal. Então, não estou dizendo que tenha que abrir, que seja de qualquer jeito. Não, tem que ter um critério, tudo mais. Mas o critério pode ser usado. Como usou o critério para os supermercados, pode-se usar o critério para os pequenos empresários da região. Verdade. Olha, deixa eu até aproveitar aqui esse comentário do Walter e lembrar que o bom da democracia é divergir. Né? Por isso que é importante a democracia. E apenas aqui para pontuar, nós aqui sempre começamos, Walter, eu sempre gosto de colocar, né, diferente da sua posição, os números de mortes das prefeituras, porque eu já faço o filtro, que é claro que é muito bom os números de curados, mas olha só, é pelos números de mortes que nós sabemos a questão dos respiradores, né? A questão dos leitos das UTIs. Então,
eu já faço recorte que através dos números de mortos é importante, porque você vai ter uma ideia da ocupação dos leitos, né, do colapso de saúde, e já quando é a questão dos curados, né, o número de curados não vai colocar você na questão desse parâmetro, né, do colapso do sistema de saúde. Mas destacando aqui que é importante a opinião do Walter, e a imprensa para isso, a imprensa, o bom da democracia é isso, é divergir e, é claro, sempre um respeitar. É só notícia ruim, né, que chama atenção, notícia boa também tem que chamar atenção, né, dizer que tem pessoas que estão se recuperando, eu acho que é muito importante. Falando em notícia boa, e mudando um pouco de notícia, de assunto aqui, olha só, Semasa reforça o descarte irregular, né? Outras coisas estão acontecendo, né, Walter? Outras ações acontecem. Nós temos as fotos aí, olha só. Então, parabenizar o Semasa, que é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental aqui de Santo André, realizou nos últimos dias uma série de operações de combate ao descarte irregular em 4 bairros, lá no Jardim Alzira Franco, no Jardim Ana Maria, e nós temos essas fotos, essas imagens. Eu até anotei aqui, olha só, no total foram 6 flagrantes, 9.500 de multa aos responsáveis. Isso acontece todo dia, né? Todo dia sempre tem mais essa semana, pauta, né? Todo dia tem essa pauta, porque é incrível. As pessoas não respeitam, não tem o Walter. mínimo do bom senso, do que pode, não pode, continuam fazendo. E olha só isso aí, imagina, olha essa cena, né? As fotos ali, olha, Bem, esse ele é um carrinho tirou, ainda, né? Porque normalmente pega caminhões, né? Verdade, bem lembrado. Tem pontos, nós já andamos de pontos na Billings, ali entre Diadema e alguns locais, que é realmente ali um aterro assim, né, irregular, a céu aberto, uma falta de respeito aí com a questão ambiental. Então aí destaque aí dessa situação. Falando de meio ambiente, fazer uma pauta ambiental aqui, olha só. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Quem gravou um vídeo, ele está em isolamento social, está lá em Peruíbe, mas gravou um vídeo falando, né, conscientizando a importância da semana e até fazendo uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia. Foi ele, o nosso querido José Contreiras. Acompanhe. Meu amigo, minha amiga da Eco TV. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. No dia 5 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia, a ONU estabeleceu que o dia 5 de junho seria o Dia Mundial do Meio Ambiente. E na semana que caísse o dia 5 de junho, a gente comemoraria a Semana do Meio Ambiente. E eu acho que essa pandemia serve um pouco de lição para nós. Serve um pouco de lição. Olha aqui, as pessoas não estão podendo vir até a praia. Sandro mostra aqui, olha aí, ó. E o que a gente vê, é o seguinte, é só folhas. A gente não vê lata de cerveja, a gente não vê lixo, tá? Reparem também a qualidade da água. Olha lá, branquinha. Então, que sirva de lição para quando a gente voltar ao normal, a gente aprenda com isso para deixar as praias assim, limpas, areia limpa, a natureza só tem a nos agradecer e nós teremos um mundo melhor. Vamos preservar o meio ambiente, ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de garantir a preservação da nossa espécie, a nossa sobrevivência. Dá até um abração pro meu amigo Contreiras, viu? Outro dia o Contreiras me mandou um abraço, ele estava lá em Peruíbe, falou, Walter, aqui estamos assistindo o seu programa aqui, né, em Peruíbe, porque eu tenho a rede NGT que passa o nosso programa, e ele estava lá assistindo. Contreiras é um amigo de longa data também, sempre entusiasta dessa questão do meio ambiente, importante ter pessoas como você, Contreiras. Meu grande abraço.
Falando em amigo de longa data, agradecer o pessoal que nos acompanhando, mandar um abraço para o Marcos Fidelis, falando aqui, Walter, meu professor, mandando um abraço para o Walter, valeu Fidelis, que tem um programa lá, não é, Walter? Tem, o Marquinho tem 2 programas, inclusive, É lá. o Conexão, está lá. Conexão Diadema. Ele faz, né, várias entrevistas que é muito importante para a gente. Tem uma ponta, né, de Diadema que é difícil de chegar para a gente. Então ele acaba trazendo as informações para nossa redação. É o correspondente de Diadema. Olha aí, ainda seguindo nessa toada de amigos, vereador Manuel Lopes. Valeu, vereador, um abraço, hein? Sempre acompanhando aqui o programa. O Manuel Lopes, na época eu atuei Ó, bastante figura. mal, era o vereador 30 horas, não é 24 horas, é o vereador 30 horas. Mané, nosso grande abraço também. Você é uma pessoa especial para a cidade aí. Temos certeza do seu trabalho, que é sempre excelente. É de excelência o que você faz aí para a comunidade de Mauá. Verdade. Manuel Lopes já deve estar no seu 8º, 9º mandato lá em Mauá. Olha aqui, Walter, tem ainda seguindo aqui o nosso Facebook, tem uma pergunta do Pedro Alberto. Valeu, Pedro. Ele pergunta aqui se há uma projeção de quantos comerciantes não conseguirão voltar às atividades quando houver a liberação. Já tem um balanço, uma estatística? A Associação Comercial fez uma pesquisa que deve ser publicada nessa semana, eu acredito que na sexta-feira, porque vai ter uma live amanhã do presidente explicando o que aconteceu na pesquisa. Na quinta ou na sexta-feira nós já vamos ter esses números da cidade. Entretanto, a Datafolha fez uma pesquisa em São Paulo e colocou que cerca de 40% dos restaurantes não vão voltar. Se os restaurantes não vão voltar, mas pode botar a média disso, 40%. Aliás, eles estão reclamando, né, Walter? Porque o Dória anunciou, eles ficaram ainda nesse plano, os restaurantes ficaram bem para depois, não é isso? Exatamente. Então tem uma reclamação da categoria aí. Que é só na segunda fase, né? Segunda fase, exatamente. Então, tomando por base essa questão dos restaurantes de 40%, a gente acredita que vai ser as empresas de uma forma geral, que pode chegar até 50% de empresas que vão fechar suas portas. Número altíssimo. A quinta fase, olha, então, obrigado, Gabriel. A produção soprou aqui, Walter. Na quinta fase, os Vai demorar, restaurantes... né? Ou seja, em julho. São 7 fases, né? Então, Então, agora só em eu julho. confesso que me atrapalhei, mas lá, ficou para trás, né? Lá para baixo. Fechar aqui a nossa editoria de meio ambiente, deixar agora aqui fazer um link de cultura e meio ambiente. Outro grande ambientalista aqui da região, Virgílio Alcides de Farias, fez uma poesia, uma prosa, ali, uma rima, o tanto quanto repentista, sobre Paranapiacaba. Dá só uma olhada. De cênica beleza distintiva, patrimônio histórico-cultural, seu entorno, patrimônio natural, socioambiental de índole coletiva. Bem público de beleza seletiva, ambiente acortinado de neblina, a vila em que pese a ruína, sua atmosfera florestal cativa. Exibida e descrita por monitores, povos da vila, seus reais tutores. Paranapiacaba é contemplar e poupar. Pousadas e restaurantes singelos, arquitetura e ferroviário belos, lugar de onde se vê o mar e ama. Poesia e meio ambiente. Falando em Diadema, bem lembrado. Virgílio é um cidadão de Diadema. Figura. Sensacional, uma pessoa incrível. Ô Walter, voltando um pouco aqui, até mandaram uma mensagem, só para você contextualizar, quando nós falamos aqui do comércio, da ação do prefeito de São Caetano, com os comerciantes, você até citou aí um lado, o que seria um lado positivo na questão que a pandemia parou o processo aí do prefeito de São Caetano. Positivo para ele, né? Positivo para ele, pra sim. Cidade, sim. não. Nesse sentido do processo. Eu queria que você contextualizasse. Não há mais recurso, porque assim, já foi tudo... Então vamos lembrar aí. Já foi tudo colocado na justiça? Como é que está? O prefeito perdeu na primeira instância, no processo de cassação.
Ele foi acusado de ter recebido verba ilícita durante a eleição de 2016. Aí ele foi condenado em primeira instância, foi para a segunda instância, ele também foi condenado. Aí tinha o recurso de embargos. Embargos, como vocês lembram lá, os embargos do Lula, né, que não deu em nada. Embargos está na lei, porque assim, você pode mudar vírgula, acento, uma data errada, mas o fato já foi julgado, não tem como mudar. Então o embargos não muda a decisão da justiça. Muda somente algum fato que possa estar errado ali, algum dado de erro. Por exemplo, como eu disse, né, escreveu o nome dele com X e é com C, ou faltou um acento, uma data, então não muda nada. Mesmo assim, né, com toda a sorte, os embargos dele foram julgados no final do mês de dezembro. Com o tempo, o prazo de recurso ficou para o dia 20 de dezembro, que era o último dia de sessão, não foi julgado e entrou em recesso o Tribunal Regional Eleitoral. Com o recesso, passou para 30 dias para janeiro, que acabou demorando 60. Bem, foi julgado os embargos e agora falta a publicação. Então, mas os prazos ficaram congelados e a Justiça tem prorrogado por causa do Covid. E ficou agora para o dia 14 de junho. Então, se não for prorrogado novamente, dia 14 de junho, voltam os prazos, acaba o recesso na questão judicial e no dia 15 já pode ter essa decisão. Cabe recurso? Sim, cabe recurso. Não podemos ser falsos nessa história. O recurso cabe no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, pense o seguinte, Beza, perdeu de 6-0, só não foi pior que a seleção brasileira, só não foi 7, porque o presidente não vota. Né? Então, senão, provavelmente teria sido 7-0. Mas sem querer colocar o voto na boca do presidente. Claro. Mas foi 6-0. Agora, você imagina, o cara perdeu de 6-0, perdeu em primeira instância, e chega no tribunal e um ministro lá vai dar uma liminar para ele continuar na cadeira. Né? Parece ser uma coisa absurda, mas no Brasil o absurdo não é difícil, não é caro, né? Já foi um absurdo ele chegar depois 4 anos, vai estar quase completando o mandato e continua no mandato. E além disso, ele também está respondendo um processo criminal por causa dessa questão. Então, o procurador da Justiça Eleitoral, quando fez a denúncia, colocou mais de 20 itens de crimes que ele teria feito, como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, tem várias coisas que vai complicar bastante ainda na questão criminal. Quem acabou se dando ainda um pouco bem nessa história do criminal foi o vice-prefeito Beto Vidosky, porque vai ser cassado o prefeito e o vice. Né? Só que o Beto foi condenado no eleitoral e o juiz disse que ele não fez parte do conluio. Então ele foi condenado, que se chama, né, por arrestamento, pelo fato de ter participado da chapa, mas ele não teria participado do conluio, onde se definiu lá quem era o contador, quem fez o levantamento de dinheiro, quem recebeu, porque, Bess, se cair na sua conta 300 mil reais, você não vai querer saber de quem é esses 300 mil reais? Como chegou lá, né? Mesmo que for um candidato, alguém depositou 300 mil reais na sua conta, que chegou a 500, ninguém vai lá para saber, opa, por que esse cara idoso depositou essa graninha na minha conta? E esse foi o argumento deles, né? Eles desconheciam de quem teria feito o depósito. Era só ir lá e devolver. E não devolver. Ô Walter, falando em mandato, em eleição, como é que você vê o nosso período eleitoral para este ano? Acredita aí que só em dezembro já vê uma mudança? O Barroso já anunciou que deve mudar, mas nós sabemos que uma mudança não é simples, porque você vai ter que mexer no calendário, a questão das campanhas, os próprios encontros dos partidos. Você acredita que é dezembro? Acredita que pode até ser em janeiro? Como é que você tem acompanhado aí essa questão das eleições? Primeiro, pelo ministro Roberto Barroso, ele está dizendo que não tem a possibilidade de fazer eleição como está no calendário, que é no dia 4 de outubro, porque tem agora, já em junho, a revisão das urnas. E não teria pessoas disponíveis para fazer isso em todo o Brasil. Então, o calendário já ficaria furado. Então, ele estaria procurando o presidente da Câmara e do Senado
porque teria que ter uma votação no Congresso para fazer uma alteração na lei eleitoral. Não somente para ver a questão das urnas, mas também para o dia da realização da nova eleição. Nesse caso, tem várias propostas correndo pelo Congresso, que poderia ser no dia 15 de novembro, com o segundo turno no dia 6 de dezembro, ou a eleição no dia 6 de dezembro, com eleição no dia 20 de dezembro. Isso vai trazer um grande problema se ficar para dezembro, por causa das cidades que têm o segundo turno no dia 20 de dezembro. Imagina a proximidade do Natal, já vai estar aquele clima, a gente sabe, de todo mundo querer ficar em casa, vai ter vários recursos, vai ter várias pendengas jurídicas para resolver, e no dia 1º de janeiro tem que dar posse para os prefeitos. Então, essa possibilidade que acaba mais dificultando para ficar em janeiro, e é a maior probabilidade de ser dia 15 de novembro. Entretanto, se for pela lógica que em julho estaria já tudo liberado, né? Olha que eu falei, mais um mês ainda vai, junho. Então, se julho já está liberado, não teria motivo para não fazer no dia 4 de outubro. Né? Muda-se somente o prazo aí na lei para fazer a revisão das urnas, né, que não teria esse problema de questão técnica, porque tem bastante prazo ainda até a liberação delas, e daria para se fazer. Mas, Bessa, isso depende única e exclusivamente dos deputados e dos senadores. E nós sabemos o seguinte, quando eles querem, eles dão um jeitinho. Né? Não adianta eu falar assim, não é porque vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser para a comunidade. Se vai ser bom para eles, eles vão dar um jeito e vão votar. Então, estamos na mão dos deputados e dos senadores. Brasil! Ainda em Diadema, voltando para Diadema, o Luiz Fernando é um cidadão de Diadema muito querido, ele acompanha sempre o programa, e sempre que tem um convidado aqui, Walter, ele deixa uma pergunta, e quando eu não faço a pergunta, ele vai ficar me mandando mensagem, vai me cobrar, porque ele é um defensor dos animais, Walter. Então ele queria muito saber a sua opinião do consórcio fortalecer projetos para a causa animal, Walter. Hospital Público Veterinário Regional. Então, por favor, responda o Fernando de Diadema, que é um defensor, e sempre que vem gente de fora, ele pergunta... Mas, ó, eu conheço ele a longa data, ele é a figura, né? Ele é a figura que acompanha realmente há muito tempo aqui o programa. Um grande abraço para você. Sempre foi defensor dos animais, que é uma causa muito importante, também acho. Né? Esse final de semana até fui dar uma voltinha com o meu cachorro, que é... né, uma delícia poder ter esse contato com os animais. Olha, eu acho que na questão do consórcio, Fernanda, o consórcio tem coisas mais, relevantes para tratar, né, no momento do que o hospital. Eu acho que isso depende realmente de cada cidade, do que fazer pelo consórcio. O consórcio não resolve, por exemplo, a questão da mobilidade, né? A gente tem aquela questão, a gente fala dos faróis inteligentes, dos semáforos, né? São Caetano, de um lado, tem o farol inteligente, mas não está contactado com o farol de São Bernardo. Então, ali na saída de São Caetano, na Faculdade de Mauá, vira um inferno, porque não tem o sincronismo dos semáforos das duas cidades. Então, tem que ter outras coisas. Eu praticamente não defendo que o consórcio trate dessa questão. Acho que cada cidade tem que fazer o seu trabalho individual na questão do atendimento aos animais. Olha só, agora um assunto que é importantíssimo, que temos que ficar atento. Violência contra a mulher, hein? E olha só, os casos de feminicídio cresceram durante a pandemia. Está no ponto, Gabriel? Vamos ver? Acompanhe. Na primeira atualização de um relatório produzido a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que os casos de feminicídio cresceram em meio à pandemia, 22,2%. Entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. Intitulado Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19, o documento tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros. Feminicídio é o assassinato de uma mulher, cometido devido ao desprezo que o autor do crime sente quanto à identidade de gênero da vítima. A advogada Priscila Kogan alerta para a importância da denúncia e o funcionamento dos serviços de proteção do poder público. Confinadas em seus lares por conta da Covid-19, as mulheres estão duplamente ameaçadas, uma pelo vírus letal e outra por estar no convívio
do seu agressor. As medidas de isolamento social e de quarentena são indispensáveis para a contenção da doença. Porém, ela trouxe um efeito colateral, o aumento dos casos de feminicídio e dos diversos casos de violência doméstica contra a mulher, jovens e meninas. Diversos países no mundo constataram um aumento da violência doméstica. Em que pese os registros de ocorrência terem diminuído, dados da segurança pública, isso não quer dizer que a violência contra a mulher diminuiu. O que pode ter acontecido é uma dificuldade no canal da denúncia. É importante destacar que hoje tem o boletim eletrônico, que pode ser feito através de um celular, de um tablet ou de um computador. Óbvio que os outros canais de denúncia, como o 180, que é o canal da mulher, e 190 da Polícia Militar, continuam em pleno funcionamento. Violência contra a mulher é um serviço essencial, por isso não foi parado durante a pandemia. Ele continua com todos os canais de atendimento. O que a gente precisa é de política pública. Para quê? Nessa época de pandemia, garantir o pleno funcionamento, mesmo que seja com subsídio emergencial, para que essas mulheres tenham a garantia do abrigamento e de todo o serviço a ela de proteção. A única forma de diminuir a violência é através da denúncia. Portanto, mulher, denuncie. Nos meses de março e abril, o número de feminicídios subiu de 117 para 143. Em comunicado à imprensa, a entidade novamente torna públicos registros que confirmam queda na abertura de boletins de ocorrência, evidenciando que ao mesmo tempo em que as mulheres estão mais vulneráveis durante a crise sanitária, têm mais dificuldade para formalizar queixa contra os agressores e, portanto, para se proteger. Quem cala consente, hein? Todo apoio às mulheres. E vamos denunciar, vamos dar esse apoio e que o poder público possa, como disse aí a advogada, prestar o serviço de atendimento, de recolhimento, acolhimento às mulheres com qualidade. Walter, já estamos caminhando para o final do programa. Como é que está aí a pauta aí, o ABC Repórter de amanhã? Já tem aquela lauda ali dos principais assuntos? Tem uma meia dúzia, né? E eu vi até analisando antes de sair aqui, ó. Tem um dado para mim importante aqui, que eu nem imaginava. A venda de veículos novos sobe 11,6% em maio. Em plena pandemia? Quero ver isso daqui, porque estou achando até estranho. São Bernardo recebe 10 novos respiradores. Santo André realiza cadastro para permitir que as pessoas com deficiência circulem sem máscara. Tem a questão de um advogado do Dr. Pedrosa, que está falando sobre a reabertura da economia. Mas o assunto principal, que eu acredito que seja manchete, é o aumento no valor dos remédios. A gente viu, já o pessoal está abusando, já estão aproveitando aí, né, o momento da crise e vai chegando os aumentos. Então, olha, a fiscalização precisa ficar em cima desse caso, não é só dos supermercados, não, né? Porque fica muito em cima dos mercados. Farmácia é um momento também importante para contribuir com a população. Então, acredito que essa deve ser a principal manchete amanhã. Aumento de remédios do custo. Para ser bem educado, né? Para ser bem educado aqui no linguajar, é uma sacanagem, né? Como é que você aumenta o aumento de remédios numa situação dessa? Bem, sacanagem perto de pessoas que roubam merenda, perto de pessoas que roubam agora medicamentos, né, da própria população do pandemia, o aumento de remédio é pequenininho. Verdade. Olha, último assunto, Gabriel. Pode pôr na tela, meu querido Gabriel? Para encerrar aqui hoje, o prazo para o Enem, você que vai prestar o Enem, assim como eu. Este ano eu presto o Enem. Já estou estudando. Tem que fazer outra faculdade. Jornalismo não dá dinheiro, né, Walter? Tem que mudar dinheiro. Olha só, o candidato tem agora até o dia 10 de junho para pagar taxa de inscrição do Enem, hein? Que, olha, foi uma bagunça, hein? Aí, eu entrei lá, eu fui fazer inscrição. Logo no começo, não atualizava, aí não gerava o boleto para eu pagar. Aí eu entrei de novo. Tanto que, olha,
vai até o dia 10. Vai até o dia 10 porque o De Beethoven, né, e Mozart, né? Não tem coisa... Adoro Mozart. da música. Walter, muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado pela participação. Volte sempre, como você bem disse no começo, você é da casa, tem uma história aqui também com o canal, e é sempre bom tê-lo aqui. E foi muito legal, achei até legal, né? Alguns pontos até que quando a gente tem uma divergência ali, mas sempre naquela toada de informação, de conteúdo. Eu acho que o pessoal que acompanhou gostou, curtiu aqui. O Contreiras está te mandando um abraço aqui, nosso ambientalista está retribuindo o seu abraço. Então, muito obrigado e volte sempre. Olha, eu quero lembrar as pessoas que nós estamos em ano de eleição. As pessoas têm que lembrar que se você não gosta de política, tem quem gosta. E esse que gosta é que vai governar você. Então você tem um momento de refletir nesse momento para depois não ficar reclamando. Não adianta reclamar depois do que foi feito, do que está sendo feito, se você não toma uma atitude. Então, como eu disse, não importa se você é para a esquerda, para a direita, se é centro, se não é nenhuma desses partidos, se é somente a pessoa, mas escolha uma pessoa que você sabe que depois você vai poder bater na porta e ela vai te atender. Muito bem, Walter Estevão, jornalista, publicitário e músico também. A próxima vez eu posso colocar músico também, pode, não tem problema. Fiz direito também, tenho a vida também como advogado. É isso aí, olha só, muito obrigado, não dá tempo para mais nada, aquele abraço. Até amanhã, valeu!